Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina e hoje nós vamos continuar discutindo aí a constituição da matéria, de uma forma geral. Nós vimos do que a matéria é formada por átomos, né? Nós vimos que as características desse átomo, né? E nós vamos ver agora então como que esses átomos vão interagir um com o outro para poder formar, né, a matéria como nós conhecemos. Não sei se ficou óbvio, né, nas últimas aulas, mas é claro que, como eu tenho átomos diferentes, de acordo então com o tipo de átomo que eu tenho ali interagindo com outro tipo de átomo, eu vou ter um tipo de material, né? E é claro que se esse meu átomo então para de interagir com o átomo B e passa a interagir com o átomo C, eu tenho um outro tipo de material, tá? Então, aí a gente já consegue perceber que a diferença entre um material e outro se dá também pelo tipo de átomo que está envolvido na constituição daquela matéria. De uma forma geral, nós podemos classificar, tá, a nossa matéria em dois tipos de substâncias, tá? O que nós vamos chamar de substâncias compostas, que são substâncias então formadas por mais de um tipo de elemento químico, né? Então eu vou ter mais de um tipo de átomo interagindo entre si para formar um tipo de composto, né? Um tipo de material. Essa substância composta, ela pode ser também chamada simplesmente de composto químico, né? Ao invés de falar substância composta, eu vou chamar essa substância então de um composto. Aqui eu tenho dois exemplos, né? Dois exemplos de dois compostos binários, tá? Por que binários? Porque são formados por dois elementos químicos diferentes. Nós temos ali o gás carbônico, né? Que é formado então aí pelo elemento químico do carbono e o elemento químico do oxigênio. E o composto, outro composto binário, que é a água, né? Que é formado aí por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa composição, tá? Essa constituição desse composto também é determinante para características desse meu material. Se eu mudo, por exemplo, tá? Se ao invés de eu ter ali, no caso da água, dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, eu tenha dois átomos de hidrogênio para dois átomos de oxigênio, eu vou ter um outro tipo de composto, né? Então repare que H2O é diferente de H2O2, né? H2O é a água, um composto essencial, por exemplo, para a vida humana, né? Para a vida de qualquer organismo vivo. Já o peróxido de hidrogênio, né? Ou também chamado de água oxigenada, é um composto extremamente reativo e tóxico, né? Então a gente não pode ingerir a água oxigenada diferente da água. E a única coisa que nós mudamos de um para o outro foi o acréscimo aí de um átomo de oxigênio, né? Eu gostaria de aproveitar e chamar a atenção para esse número que está embaixo, tá? Esse número, então, esse 2, né, que está nas duas fórmulas, é o que nós chamamos de índice de atomicidade. É ele que me dá a proporção de cada um desses elementos químicos dentro daquele material. Então, é esse número, esse índice de atomicidade, que vai me dizer que, por exemplo, na água eu tenho dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, independente da quantidade de água que eu tenha, independente da fonte dessa água, né? Então, não importa onde você pegue aquela água, aquela amostra de água, você sempre vai ter, aquela água sempre vai ser H2O, né? Formada assim, então, por dois átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Além dos compostos, tá, de substâncias compostas, nós vamos ter também o que nós chamamos de substâncias simples, que vão ser, então, substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico. E aí eu trouxe apenas dois exemplos, né, que é o gás hidrogênio, né, extremamente presente aí na nossa atmosfera, e o gás oxigênio, né, também presente na nossa atmosfera e essencial para a nossa respiração, tá? E aí, repare também que eu também tenho uma composição, tá? Que é constante, né? Eu tenho aí o gás hidrogênio, então, que é formado por dois átomos de hidrogênio, e o gás oxigênio, que vão ser formados por dois átomos de oxigênio. E se eu mudar essa composição, eu estou mudando também a constituição do meu material, e estou mudando o meu material, tá? Por exemplo, o gás oxigênio são dois átomos de oxigênio. Mas se ao invés de dois átomos de oxigênio tivesse três átomos de oxigênio, eu já teria um outro tipo de composto chamado de ozônio, que já não é, por exemplo, benéfico para que a gente respire, né? O oxigênio é essencial para a nossa respiração, o ozônio não, né? A gente já vai ter outras características, outras propriedades. Além disso, tá? Além dessa divisão, essa classificação, então, em substância composta e substância simples, a matéria, de uma forma geral, ela vai poder se distinguir entre uma e outra a partir dos tipos de elementos químicos que a compõem. Basicamente, nós vamos ter dois tipos de grandes divisões, tá, dentro da substância da química, que é as chamadas de compostos orgânicos e compostos inorgânicos.
Os compostos orgânicos são basicamente formados por carbono e normalmente por hidrogênio, mas essencialmente carbono. Então, normalmente, tá, sempre que a gente tiver compostos à base de carbono, eu tenho o que nós chamamos de compostos orgânicos. Se eu não tenho carbono, eu tenho o que nós chamamos de compostos inorgânicos. Nós temos aí duas exceções, né, que é o dióxido de carbono e os derivados do íon carbonato, tá, que é esse íon formado pelo CO3 com duas cargas negativas, que são também, apesar de ter carbono em sua constituição, são classificados como compostos inorgânicos, né? Aqui, tá, não chamei tanta atenção, mas compostos orgânicos, repare que eles estão presentes em vários materiais, tá? Eles recebem esse nome porque antigamente acreditava-se que apenas organismos vivos poderiam sintetizar esse tipo de compostos. E hoje a gente não percebe mais isso, né? Então, na verdade, os compostos orgânicos não têm que ser necessariamente sintetizados por organismos vivos e nem estar presentes em organismos vivos. Coloco-se como exemplo os combustíveis, né, que a gente utiliza, tá? Como gasolina, etanol, ou ainda os plásticos, né, que não estão presentes dentro do organismo vivo, né, não são sintetizados por organismos vivos, mas são classificados como compostos orgânicos, até porque são imensas cadeias carbônicas, né, de átomos de carbono. Já os compostos inorgânicos também estão presentes, né, bastante no nosso dia a dia. Coloquei como exemplo espécies minerais, alguns produtos de limpeza, tá, como o ácido muriático, que é muito utilizado para limpeza de calcários, de pedras, soda cáustica, né, que é uma base também utilizada no processo de limpeza, normalmente para as entupipias, sais, tá, como por exemplo o sal de cozinha, né, utilizado aí como condimento alimentício, que são compostos que nós classificamos também como compostos inorgânicos e não possuem, assim, átomos de carbono, né, em sua constituição. Dentro dos grupos de compostos inorgânicos, nós podemos classificar, né, tá, podemos também uma subclassificação que nós podemos chamar de compostos intermetálicos, que são formados por átomos metálicos, né, por interações entre átomos de metais, né, classificados como metais. Então, quando nós temos metais diferentes interagindo um com o outro, o que também poderia ser chamado de ligas metálicas, não vão ter o que nós chamamos de então, compostos intermetálicos, tá? Ou simplesmente ligas metálicas. Esses compostos e substâncias, né, são formados a partir então de interações entre esses átomos a partir de reações químicas. Então nós vamos ter esses compostos na natureza que, ao sofrer uma reação química, ou seja, uma transformação entre eles, eles podem formar outros tipos de compostos, normalmente mais estáveis do que aqueles que eu tinha. E esses compostos, então, esses átomos, eles vão poder interagir de formas diferentes. E é a partir desse tipo de interações diferentes que nós vamos ter, então, essa diferença entre os tipos de materiais. Podemos, basicamente, tá, dizer que os átomos, de uma forma geral, vão poder interagir de duas formas diferentes. Nós vamos poder ter os átomos interagindo entre si, formando o que nós chamamos de compostos moleculares. Depois nós vamos ver como que essa interação vai acontecer de fato. Ou nós podemos ter esses átomos, na verdade, na forma de seus íons, formando o que nós chamamos de compostos iônicos, tá? Então, além de ter classificação, né, entre substância composta, substância simples, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, nós podemos também classificar, né, a nossa matéria em termos da forma com que esses átomos estão interagindo um com o outro. Se eles estão interagindo entre si, né, formando uma ligação entre eles, nós vamos ter o que nós chamamos de compostos moleculares. E se, na verdade, eu tenho a interação entre os íons desses átomos, né, então tem esses átomos sendo convertidos em íons, né, vamos lembrar que os íons são quando esses meus átomos perdem ou acomodam um elétron dentro da sua estrutura, e aí ele adquire uma carga, né? Quando eles perdem um elétron, eles se tornam eletricamente positivo, e quando eles acomodam um elétron dentro da sua estrutura, eles se tornam eletricamente negativos. E aí eu posso ter então a combinação desses íons para formar o que nós chamamos de compostos iônicos. Independente do tipo de composto, né, se ele é molecular, tá, se ele forma uma molécula ou se ele forma um composto iônico, eu vou ter ali compostos eletricamente neutros. Então é claro que, por exemplo, aqui que eu estou combinando, né, íons, ou seja, espécies químicas que são eletricamente carregadas, a sua combinação vai ser de forma a formar compostos neutros, tá? Para que isso aconteça, eu tenho que meio que ter uma neutralização dessas cargas. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um íon com duas cargas negativas, como está representado ali pelo íon de óxido, ou se eu tenho o íon
né, com 3 cargas positivas, como ali está representado o íon de alumínio, para que esses dois íons possam combinar para formar ali um óxido de alumínio, eu preciso ter uma proporção entre eles de forma a neutralizar suas cargas, de forma a formar um composto neutro. Então, repare que para que eu possa ter ali um composto neutro, independente do tamanho desse material, eu vou ter que ter 2 íons de alumínio para cada 3 íons óxidos, né? Ou seja, repare que 2 íons de alumínio eu vou ter 6 cargas positivas e 3 íons óxidos eu vou ter 6 cargas negativas. E aí eu tenho a neutralização desses íons, eu tenho um composto, então, eletricamente neutro, tá? Nesse caso, uma espécie iônica. Repare que aqui, tá, no caso, quando eu tenho compostos iônicos, né, então eu tenho um aglomerado de íons, tá? E aí aquele aglomerado de íons vai gerar um composto, então, eletricamente neutro. Apesar de também ter um índice de atomicidade, né, igual está ali na representação, Al2O3, né, esse 2 e 3 também ser um índice de atomicidade, ou seja, me dá a proporção desses íons dentro daquele composto, eu não tenho, nesse caso, os compostos iônicos, a formação de estruturas que nós chamamos de moléculas. Nós temos apenas um aglomerado desses íons, e esse aglomerado de íons tem que ser nessa proporção, né, de 2 íons de alumínio para cada 3 íons de oxigênio. É diferente de quando nós temos moléculas, tá? A molécula, ela é uma estrutura, né, definida, né? Então, a molécula de água, por exemplo, ela sempre vai ter essa estrutura, né? Com 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, com essa conformação especial e com esse tipo de ligação específica. Então, apenas compostos moleculares vão formar essas estruturas, né, em que vão ter átomos ligados um ao outro, né, a partir de ligações, então, específicas e formando estruturas específicas, formando o que nós chamamos de moléculas. Compostos iônicos eu já não tenho essa estrutura, né, eu tenho simplesmente um aglomerado, como eu disse, de íons, e é claro, esse aglomerado de íons vai respeitar um arranjo geométrico, tá, também, né, eu também vou ter uma estrutura específica para aquele determinado composto iônico, mas eu não tenho essa estrutura chamada de molécula, tá? Como a gente pode ver aqui nessa figura, tá? Então repare que ali na combinação do íon de sódio com o íon cloreto, eu tenho uma organização, né, um arranjo cristalino específico desse composto. No caso ali vai ser um arranjo cristalino cúbico. Então, independente da quantidade de íons que eu tenho, né, naquela estrutura, eu sempre vou ter uma estrutura cúbica. Tá? Então, repare que são, né, peculiaridades bem diferentes entre compostos iônicos e compostos moleculares. Tá? Então, vou dar uma pausa aqui, né? E na próxima aula a gente vai continuar discutindo um pouco mais sobre essas características desses compostos, tá? E como eles podem, então, se ligar um ao outro. Ficamos por aqui, até a próxima aula, pessoal.